ainda atualmente, né, ainda tem as tecnologias disruptivas, né? A inteligência artificial é um exemplo. Então, a inteligência artificial vai ser cada vez mais utilizada para o diagnóstico, para ajudar no tratamento, a gestão de dados para saber prognóstico de doença, né, para ajudar o próprio serviço a ser mais seguro ou efetivo. Então, será que vai valer a pena eu incorporar aí o NOARM no SUS? Em breve, a Ana vai pedir para alguém fazer essa pesquisa aí para ela, né? Então, ao incorporar o NOARM, quanto que vai custar? E quanto que isso vai trazer de benefício em termos clínicos ou até econômicos? Entende? Então, é mais ou menos isso que a farmacoeconomia vai tentar ajudar a responder, né? Aí essas tecnologias novas, listei algumas aí, telemedicina, aqueles dispositivos de monitoramento de glicemia que vocês já devem ter ouvido falar, né? Imunoterapia, edição de genoma. Será que essas tecnologias realmente serão úteis? Ou realmente são úteis? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Será que essa tecnologia, se for incorporada, eu vou conseguir dar acesso a todo mundo que precisa? Ou isso vai estourar meu orçamento? Se eu colocar essa tecnologia no mercado e dar acesso para todo mundo, vai custar um dinheiro. Como que eu vou fazer para avaliar se realmente deu certo? Se realmente aquilo que a indústria farmacêutica me vendeu funcionou na prática e eu economizei dinheiro ou as pessoas de fato melhoraram em termos de saúde, qualidade de vida? Então, todo, vocês vejam que todas essas perguntas elas vão ao serem respondidas, ao serem investigadas, elas vão tentar me ajudar a tomar uma decisão, também. O grande lance é que a farmacoeconomia, ela sempre vai olhar para a questão do custo, sempre, tá bom? Então, é muito normal que a gente, farmacêutico, né, a gente olhe para uma tecnologia nova e pense logo na segurança. Farmacêutico é fissurado em segurança, né, no paciente. Então, a gente já direto já pensa, será que essa tecnologia nova tem mais ou menos efeito adverso? Não é uma pergunta que a gente sempre se faz? Ter efeito adverso nem sempre vai ser o desfecho que eu estou medindo para saber se essa tecnologia é útil ou não. Mas se o paciente tem mais efeito adverso, ele não gera mais custo para o sistema? Então, por aí que a farmacoeconomia vai entrar, por exemplo, né? Por exemplo. Então, gente, sempre, sempre, sempre a gente está avaliando tecnologias e essas tecnologias têm uma consequência que está escrito aí, mas para o nosso vocabulário, desfecho, tá? Tem N tipos de desfecho que a gente vai ver e essas tecnologias têm custo, tá bom? Então, o que a farmacoeconomia vai fazer? Ela vai avaliar custo e desfecho, custo e consequência. E vai ver, comparativamente, se isso vale a pena ou não vale a pena de pagar esse custo que geralmente é maior, tá? Agora, um parênteses aqui. Eu estou falando muito farmacoeconomia, mas o termo, né, mais aceito hoje em dia é avaliação de tecnologias em saúde, tá? ATS. Vou falar farmacoeconomia porque é mais ou menos como a gente abrevia ATS para medicamento, né? Mas o nome certo é ATS, tá bem? Então, quando a gente faz essas comparações, se a tecnologia, em termos de custo e consequência, ela vale mais a pena do que a nova, a velha, a similar, enfim, quando eu estou comparando duas tecnologias, a farmacoeconomia me dá uma das respostas. Lembra que eu falei que são várias situações que o gestor ele vai precisar observar para tomar a decisão? Então, a farmacoeconomia é uma delas. Então, aqui eu estou avaliando o custo. Só que sempre tem a questão política de incorporar ou não incorporar um medicamento, sempre tem a questão, por exemplo, de se eu tenho recurso. Às vezes a tecnologia é muito boa, politicamente é ótimo incorporar ela, mas eu não tenho recurso. Né? Não tem como incorporar, porque se eu incorporar vai estourar o orçamento. Por exemplo, há um tempo atrás a Conitec ela fez uma avaliação dessas insulinas, que são ultra rápidas e lentas, né?
Glargina, Lis, Prospart, para saber se valia a pena incorporar no SUS ou não, em detrimento das insulinas NPH irregular. E aí, primeira coisa que a Conitec percebeu, não tem muita diferença clínica em relação ao controle da hemoglobina glicada quando você usa essas ultra rápidas ou ultra lentas em comparação às que já tem no SUS. Então, primeiro ponto, né? Que, em tese, essas insulinas novas eram melhores do que as velhas. Aí a Conitec já viu que não é bem assim. Aí, beleza, eles foram fazer uma análise que se chama impacto orçamentário, ou seja, se eu resolver incorporar, quanto é que vai custar? Eles chegaram à conclusão que se eles resolvessem incorporar essas insulinas novas, só para as pessoas que são diabéticas e necessitam de insulina, quase todo o orçamento da assistência farmacêutica já seria consumido. Ou seja, mesmo que a Conitec tivesse observado que essas insulinas são muito melhores em termos de entrega de desfecho, né, clínico, seria possível incorporar? Provavelmente não, tá? Então veja que não é só uma análise ali da tecnologia em si, tem outras coisas que vão nos ajudar a tomar a decisão. Esse negociação e priorização aí, hoje o Brasil consegue negociar com a indústria farmacêutica algo que não conseguia alguns anos atrás, né? Para vocês terem ideia, países mais pobres em desenvolvimento, a indústria farmacêutica lucra muito mais do que nos países que as indústrias estão, né? Porque eles cobram muito mais por aquela tecnologia ser vendida lá. E há um tempo atrás, quer dizer, em países ricos, a negociação se dá mais ou menos da seguinte forma, para vocês entenderem. A indústria chega e diz, olha, vocês têm X, sei, país aí tem X% de pacientes com câncer tal. O meu medicamento, ele cura, ele dá sobrevida, enfim, aumenta a qualidade de vida de 70% desses pacientes aí. Ou seja, os pacientes vão ficar muito melhor. Você vai gastar menos no final das contas. Ou eles vão morrer menos. Aí o país rico ele chega assim e fala assim para a indústria: beleza, tranquilo, eu coloco o seu medicamento, incorporo ele agora. Nesse momento a gente vai assinar o contrato. Porém, se daqui a 5 anos só tiver melhorado 65% dos pacientes, eu não pago nada, tá bem? Olha como é que é diferente, né? Então, países ricos negociam dessa forma com a indústria. Se a indústria não entregar o resultado que ela prometeu, não paga nada, ou paga menos, paga só uma parte. Um país pobre em desenvolvimento, não é assim, ó, meu preço é esse, se você não quiser, beleza, estou vendendo para outro, tá certo? E o Brasil hoje, a gente já consegue sentar na mesa e discutir, até porque, por causa do tamanho do mercado brasileiro, né? Como eu disse, é o maior sistema público de saúde do mundo. Qualquer indústria gostaria de colocar produto no SUS porque sabe que vai ter uma utilização absurda, né? O SUS vai ter que gastar muito dinheiro com aquela indústria farmacêutica. Tá bem, gente? Então, não é só a questão se custa mais, se custa menos. Essa é uma das ferramentas que o gestor vai ter. Mas tem outras coisas, principalmente a questão política e a questão do orçamento. Tá? Bom, todos vocês estão acostumados com essas fases dos ensaios clínicos, né? Há pouco tempo atrás, o SUS, a própria Anvisa, para você incorporar um medicamento no SUS, não era muito diferente de conseguir o registro dele na Anvisa. Então, basicamente, a indústria farmacêutica ela tinha que mostrar que o medicamento dela funcionava, mais ou menos, não matava muita gente, mais ou menos, e deu. Ou seja, desde a Política Nacional de Medicamentos, ali no início dos anos 2000, a indústria farmacêutica só tinha que mostrar que o medicamento funcionava e era seguro. Tá? A partir de quando a Conitec é criada, né, isso tem aí uns 10 anos, o Brasil começa a pensar o seguinte: opa, não é bem assim, não deve ser bem assim. Não é só o medicamento funcionar mais ou menos e ser seguro mais ou menos que eu vou incorporar aqui no SUS, não. A indústria precisa realizar a avaliação econômica desse fármaco, dessa tecnologia. Então, eu preciso saber a relação de custo-efetividade, ou seja,
quanto que vai custar pelo benefício a mais que vai me dar, e se o SUS resolver incorporar, quanto que isso vai custar se eu tiver que atender a maior parte das pessoas que têm aquela condição que necessitam daquele medicamento. Tá bom? Então, quem faz essas análises hoje, quem assessora o Ministério da Saúde a tomar a decisão de incorporar ou não incorporar uma tecnologia, ou até desincorporar uma tecnologia que já está lá sendo usada há muito tempo, é a Conitec. Tá? Então, a Conitec, gente, tem um papel importantíssimo, fundamental, para que a gente mantenha o mínimo de equidade no SUS, mantenha tecnologias eficientes, tecnologias que podem até ser mais caras, mas, de fato, elas resolvam o problema, né? A gente viu recentemente na pandemia o tanto que o Brasil gastou, por exemplo, com kit Covid, que era um apanhado de medicamentos lá, que depois de 6 meses da pandemia estar aí, todo mundo sabia que não funcionava. E o Brasil ficou pagando kit Covid aí, distribuindo kit Covid nas prefeituras à torta e à direita. Quanto não se gastou com isso? De maneira completamente equivocada, porque não teria efetividade. Quantas pessoas tiveram efeitos adversos que a gente nunca vai saber, porque ninguém estudou isso? Quanto que essas pessoas que tiveram efeito adverso custaram para o sistema de saúde? A gente também nunca vai saber isso. Tá? Então, quem faz essas análises hoje, gente, é a Conitec, que tenta manter uma eficiência, pelo menos ali, razoável, das tecnologias que tem no SUS. Então, hoje, quando você vai reformular a Rename, por exemplo, a Conitec está lá prestando assessoria para reformular a Rename. Viu? Ó, tudo que tem aí realmente tem que estar aí. Eu posso inserir coisa nova, posso trocar alguma coisa, por aí vai. Tá bem?